Graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, essa semana eu, na segunda, quarta e sexta, estarei falando sobre ressurreição. Em 1 Coríntios, capítulo 15, os versos de 1 a 8, Paulo diz assim: Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Pedro, depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Olha, o apóstolo Paulo, ele está mostrando, falando aos irmãos de Corinto, nessa primeira carta aos Coríntios, ele está dando uma síntese do evangelho. Ele começa dizendo o seguinte: olha, vocês receberam esse evangelho. Esse evangelho que vocês receberam de mim, Paulo está dizendo isso. Esse evangelho que eu tenho pregado para vocês, vocês serão salvos se permanecerem neste evangelho. E esse evangelho, que são as boas novas, elas são muito simples. O evangelho precisa ser recebido, ele precisa ser vivido e precisa ser pregado na integridade, ou seja, com toda a verdade. E a síntese do evangelho é essa: Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Eu gosto de ver que Paulo faz questão de frisar aos irmãos que é sempre segundo as Escrituras. Ou seja, Jesus foi crucificado, segundo as Escrituras, o Velho Testamento diz que ele seria crucificado, e ressuscitou, segundo as Escrituras, porque o Velho Testamento, as Escrituras também diziam que ele ressuscitaria. Jesus não foi um projeto solo, Jesus não foi uma ideia extemporânea, não. Jesus é um projeto de Deus para a salvação da humanidade. Por isso, todas as coisas da sua vida acontecem de acordo com as Escrituras, de acordo com a palavra. Jesus é o cumprimento das Escrituras. O comentarista N.T. Wright, ele diz que Paulo conhecia muito a Bíblia. A Bíblia que Paulo conhecia era o Velho Testamento. Quando ele era jovem, que ele era um fariseu, ele conhecia essa Bíblia, só que a Bíblia dele faltava o ápice. O ápice da Bíblia Paulo encontrou quando ele conheceu Jesus. Jesus é a concretização das Escrituras. Ele é o complemento do Velho Testamento. Todo o Velho Testamento aponta para Jesus, e Jesus é esse complemento. E Paulo mostra aqui a respeito da ressurreição de Jesus, que primeiro Jesus foi visto por Pedro, depois ele foi visto pelos 12, depois ele foi visto por Tiago. O Tiago aqui referido não é o apóstolo Tiago, mas é o Tiago, irmão de Jesus, que depois virou pastor da igreja de Jerusalém e autor da epístola de Tiago. Ou seja, aí nós já temos que Jesus foi visto pelos 12, mais Tiago, 13, né? E foi visto por mais de 500 irmãos. 513 e depois por Paulo, 514. E Paulo escreve isso no primeiro século, por volta do ano 60, e ele diz o seguinte: alguns já dormiram, ou seja, alguns já morreram, mas a maioria deles ainda está viva. Tá, você quer comprovação de que Jesus ressuscitou? Vamos procurar as pessoas desses 500 que ainda estão vivos. Eles estão no nosso meio. A maioria deles ainda está vivo. Ou seja, isso é uma comprovação histórica que o apóstolo Paulo está dando para os membros da igreja de Corinto, porque os coríntios não eram de Jerusalém, então eles não tinham convivido com Jesus. Mas Paulo fala da ressurreição de Jesus com essa convicção, e ele diz: olha, mais de 500 pessoas o viram, a maioria deles ainda está vivo. Paulo nos mostra nesse texto que a ressurreição de Jesus é um fato histórico, e um fato histórico ele é comprovado por testemunhas oculares, e essas
testemunhas oculares ainda estavam aí. E quando Paulo escreveu, João ainda era vivo, porque João viveu até por volta do ano 94, 95. Então, olha, João estava vivo, e não só os apóstolos, mas outras pessoas daquele grupo de 500 pessoas lá da Galileia que viram o Jesus ressurreto, ainda estava vivo. Então, a ressurreição de Jesus não é uma alucinação. A ressurreição de Jesus não é um fato da cabeça de escritores que bolaram esse plano. Não, o apóstolo Paulo ele faz questão de dizer que isto é uma verdade. Essa é a verdade central do cristianismo. Jesus ressuscitou. E a ressurreição de Jesus nos garante de que nós também ressuscitaremos juntamente com ele. Essa é a base da nossa fé. E é um fato histórico. O apóstolo Paulo garante isso aos seus ouvintes no primeiro século. Que Deus nos abençoe, tenha uma boa noite. Amanhã Renato estará com você e eu volto na sexta-feira falando de ressurreição, se Deus quiser. Até lá, fique em paz, um abraço.